Nós conversamos agora com Breno Altman, jornalista e fundador do Opera Mundi. Boa noite, Breno Altman, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso, Breno. Breno, neste domingo, o povo peruano saiu às urnas aí na segunda volta das eleições para eleger seu próximo presidente, né? Uma campanha muito pesada de muitas fake news, de atentados. Você pode falar para a gente o que vai sair desse pleito no Peru, Breno? Ainda é muito cedo para sabermos. É uma disputa muito acirrada entre o Pedro Castilho, candidato da esquerda, e a Keiko Fujimori, candidata das forças de direita. Embora Pedro Castilho tenha começado a campanha de segundo turno com uma larga vantagem sobre a filha de Alberto Fujimori, o ex-ditador peruano, essa vantagem foi se estreitando ao longo da campanha. A candidatura de Keiko Fujimori teve muito apoio financeiro, muito apoio dos meios de comunicação, muito apoio do governo dos Estados Unidos. Se criou um verdadeiro clima de terror, de fake news, como se diz atualmente, contra o candidato Pedro Castilho, e essa margem se estreitou. A campanha de Pedro Castilho é uma campanha mais frágil que a de Keiko Fujimori. Ele tem um partido novo, relativamente pouco inserido no território peruano, é um partido que possui mais laços rurais do que nas grandes cidades, em particular em Lima, e isso fez com que a disputa ficasse muito cabeça a cabeça. Ainda é muito... não há números suficientes que nos permitam cravar uma aposta. Vai ser uma apuração muito acirrada. Agora, Breno, ainda sobre a figura do Pedro Castilho, ele não era exatamente muito conhecido e acabou, portanto, chegando aí no segundo turno com grandes chances, portanto, de virar o próximo presidente. De outro lado, temos, como você muito bem salientou, a filha do ex-ditador, né, Keiko Fujimori, que também já se envolveu em denúncias de corrupção no passado, já tentou outras vezes se eleger. Minha pergunta a que você atribui esse sucesso, entre aspas, ou essa construção da candidatura do Castilho? Justamente a essa polarização, né, frente à extrema-direita, ou algum outro motivo? Porque o que acontece no Peru faz parte do quadro geral da América Latina. Os modelos neoliberais provocaram um descalabro social, aumento da pobreza e da miséria, perda de soberania nacional. Há uma crise sistêmica do neoliberalismo e do capitalismo na América Latina. Isso faz com que, politicamente, você tenha o crescimento das forças antissistema à esquerda, como é o caso do Pedro Castilho no Peru, e à direita, como é o caso da Keiko Fujimori. Embora a Keiko Fujimori conte, nesta segunda volta, com o apoio de forças tradicionais da direita peruana, expressadas bastante pelo Mário Vargas Llosa, esse grande escritor de direita, que inclusive rivalizou, disputou as eleições presidenciais contra o pai de Keiko Fujimori há 30 anos atrás. Não é? Então, é natural que nesse clima de descalabro você tenha uma polarização à direita e à esquerda de forças que prometem mudanças profundas. Keiko Fujimori tem um quê de enganação nesse discurso antissistêmico, embora ela aglutine ao seu redor uma corte de apoios neofascistas. Agora, Pedro Castilho realmente é uma força antissistema. E com isso ele conseguiu angariar uma ampla votação no campo, entre a juventude, entre os setores mais vulneráveis, os setores de maior grau, submetidos a um maior grau de opressão social no Peru. Então, eu acho que é este o pano de fundo que explica essa situação e o fato dessas duas candidaturas terem suplantado as candidaturas mais tradicionais, a direita e a esquerda, que com eles disputaram o primeiro turno das eleições presidenciais em abril. Agora, Breno, o que chama atenção também, mais uma vez, né, essa questão das fake news na eleição, não só no Peru, mas em toda a América Latina, que se consolidou na eleição americana e aí trouxe para todo o continente, que fatos muito pesados, não é, Breno, em relação ao indigenista Pedro Castilho, a direita foi para cima com tudo. Esse fenômeno, Breno, ele tende
a se estender por toda a América? Ele tende a dar uma estabilizada? Qual a tua opinião sobre isso? Eu creio que ele ainda vai se estender e se aprofundar muito, porque é uma arma da direita, das forças mais reacionárias, para tentar impedir que as forças de esquerda estabeleçam ou consolidem laços, especialmente com os setores mais vulneráveis, com menor acesso à informação da população. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse ferramental, as chamadas fake news, notícias mentirosas, espraiadas através das redes sociais, continuará a ser usado pelas forças de direita, cada vez com um padrão mais sofisticado de falsificação. Agora estão falsificando vídeos. É possível hoje editar com qualidade os vídeos, como se parecessem reais, e essas imagens acabam tendo influência na formação de opinião do eleitorado. É uma luta de vida ou morte que a gente está vivendo no continente, não é? Essas forças ultra-reacionárias, elas, repito, têm uma natureza neofascista, elas se vinculam ao neoliberalismo como um braço de violência, ou seja, elas são uma variável que a gente poderia chamar de liberal-fascismo, ou seja, a implantação do modelo neoliberal pela via da violência, da mudança do regime político, da repressão, e forças políticas com esses contornos ideológicos, culturais e morais estão sempre dispostas a qualquer coisa. Estão sempre dispostos a qualquer coisa. E nós voltamos a ver isso nas eleições peruanas. Breno, queria aproveitar a sua presença e falar de um outro país que está vivendo também um momento bastante específico, que é a Colômbia, por causa dos protestos que continuam acontecendo. Enfim, protestos esses bastante violentos, já duram aí semanas. Mas especificamente sobre essa mobilização política, queria repercutir com você uma entrevista que o Alejandro Gaviria, que foi ministro do Juan Manuel Santos, deu recentemente para a Folha de São Paulo, por esses dias, que ele menciona que analisar em perspectiva tudo o que está acontecendo na Colômbia é pensar em uma nova geração. Ele usa exatamente o seguinte: existe em curso uma mudança cultural e geracional que pode permear toda a América Latina. O que você acha dessa declaração? Estamos vendo, talvez, uma mudança geracional, uma possibilidade de transformação para os próximos anos? Em certa medida, a conversa do Gaviria é para boi dormir, não é? Ele está tentando tirar de cima das costas dos partidos tradicionais da Colômbia a verdade dos fatos sobre o processo político nesse país vizinho. A Colômbia é um estado policial, e é um estado policial há muitas décadas. Fala-se muito de que o Chile foi um laboratório para a implantação do modelo neoliberal, e isso é verdade. A Colômbia não fica muito atrás, no entanto. A Colômbia vive sob o modelo neoliberal também há 40 anos. E o sistema político que impôs essas medidas neoliberais foi um sistema político extremamente autoritário, apesar da aparência de funcionamento institucional. A Colômbia é um país, por exemplo, no qual o Partido Comunista tem vida legal, desde os anos 50, ele vive legalmente, pode disputar eleição, tem sua imprensa, mas apenas entre 1986 e 1992, em apenas 5 anos, o Partido Comunista teve 5 mil militantes assassinados pelos grupos paramilitares. Mesmo agora, depois do Acordo de Paz, que completa agora em 2021 5 anos, são já mais de 1.200 mortos, lideranças sociais assassinadas na Colômbia, entre eles mais de 300 guerrilheiros das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Depois de desarmados, depois do Acordo de Paz, mais de 300 ex-guerrilheiros foram assassinados. A Colômbia, em apenas poucos dias agora nas manifestações, tem um número de mortos assassinados pelas forças repressivas acima dos 50 e se contabilizam mais de 200 desaparecimentos em poucos dias. São os traços de um Estado policial a serviço de uma aliança exótica entre a burguesia tradicional e a narco-burguesia. Lembremos que o uribismo
corrente ao qual se vinculava antes Santos depois briga com Uribe, mas era do mesmo partido de Uribe, Santos, a quem servia Gaviria. Ele foi um presidente que, antes de ser presidente, era ministro da defesa do governo Uribe, e o uribismo representou a ascensão política da narco-burguesia. Então a Colômbia é um estado controlado pelo paramilitarismo, controlado por fortalezas autoritárias. E é isso que está em colapso nesse momento. Há um levante, há uma rebelião popular contra o neoliberalismo e contra esse Estado ditatorial da Colômbia. Bem disfarçado, é verdade. Mas um Estado violento, paramilitar, repressivo, racista, que é o Estado hoje dirigido pelo senhor Ivan Duque, presidente da Colômbia. Ô Breno, não à toa, aí várias denúncias, inclusive em vários sites viralizando na internet, denúncias de abuso tremendo da força da o uso da força, estupro contra mulheres e, acima de tudo, assassinatos do Estado colombiano contra os manifestantes. Isso, além, se soma tudo isso, lembrando para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, lá atrás começou com um projeto de reforma do governo colombiano e aí se expandiu para tudo, né, Breno? Desemprego, educação, a população colombiana foi às ruas para tentar dar um basta a tudo isso. É isso mesmo que a gente pode interpretar do que está acontecendo na Colômbia? Eu estou de acordo com essa definição, né? O que nós temos na Colômbia é algo muito semelhante do que ocorreu com o Chile. Ou seja, as condições de vida, de renda da população colombiana, da classe trabalhadora colombiana, especialmente da juventude, não apenas da classe trabalhadora que trabalha nas indústrias, nos serviços, no comércio ou no campo, mas também das classes médias, essas condições de vida e renda se deterioraram aceleradamente na Colômbia. A Colômbia é um dos países com maior grau de concentração de renda do mundo. E isso serviu como caldo de cultivo, como pano de fundo para a rebelião que a gente assiste. Não é? Então, eu estou de acordo com essa sua definição. Eu acho que é exatamente isso que está ocorrendo na Colômbia. Vamos ver qual será o desfecho. As forças populares de esquerda, progressistas na Colômbia, que não saem das ruas, apesar da pandemia e da repressão, elas levantam, no fundo, uma bandeira que é a refundação do Estado colombiano. Não é? A conquista de um governo de esquerda que tem como tarefa recriar o Estado colombiano, provavelmente através de uma Assembleia Constituinte, como aconteceu no Chile. Agora, Breno, ainda sobre esse tema, é uma inquietação, na verdade, que eu sempre tenho. A gente já, inclusive, teve oportunidade de conversar aqui em outros momentos. Como a imprensa brasileira, a dita mídia hegemônica, cobre esse tipo de situação, né? Eu tenho uma sensação, até porque eu tenho muitas relações profissionais na Colômbia, tentei inclusive vender, né? Intermediar, fazer meio de campo com profissionais, fotógrafos, que inclusive estão sendo ameaçados lá na Colômbia, especificamente em Cali, por esse estado policial. De certa forma, um desinteresse da mídia geral brasileira com relação ao que acontece com os nossos vizinhos. O que você acha disso? É um recorte classista, não é? Um recorte político-ideológico. A imprensa brasileira, se estivesse diante desses mesmos fatos na Venezuela e não na Colômbia, seria capa de todos os jornais todos os dias, seria primeiro lugar na escalada de todos os noticiários de televisão e rádio e assim por diante. Como é na Colômbia, dirigida por um governo de direita, a imprensa brasileira, a imprensa monopolista, coloca a informação para debaixo do tapete. No máximo, umas notinhas um dia ou outro. Revela a fragilidade da imprensa brasileira, seu caráter ideologizado, editorializado, seu descompromisso com a cobertura jornalística. Na quase guerra civil que se vive na Colômbia, as primeiras vítimas são os cidadãos abatidos pelas balas do exército. A segunda vítima provavelmente é a imprensa brasileira, que revela sua natureza decrépita e sua decadência absurda. Bom, é isso. Quero agradecer demais, mais uma vez, a participação do jornalista Breno Altman, fundador do site Ópera Mundi.
Breno, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, sempre às ordens da TVT e de vocês. Sempre que eu puder ajudar, aqui estarei. Abraço. Valeu, um abraço.